Os Estados Unidos e o Canadá estão enfrentando uma guerra comercial. Com a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele impôs tarifas adicionais sobre produtos canadenses, levando o governo do Canadá a retaliar contra os Estados Unidos. Após o anúncio de tarifas sobre produtos americanos por parte do governo canadense, Trump declarou que adiaria essa decisão por um mês para negociar com o Canadá. No entanto, a imposição de tarifas adicionais sobre o comércio global de aço e alumínio foi o ponto de ruptura para os canadenses. Como resposta, o Canadá anunciou que cortaria o fornecimento de petróleo e eletricidade para os Estados Unidos, em retaliação às medidas de Trump. Vamos analisar os detalhes dos eventos mais recentes e dos conflitos ao redor do mundo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o Canadá responderá de forma firme e inequívoca às barreiras comerciais planejadas por Trump. O presidente americano confirmou que imporia uma tarifa de importação de 25% sobre todos os produtos de aço e alumínio que entrarem nos Estados Unidos a partir de 12 de março, dando um prazo de um mês para negociações entre os países. O Canadá é o maior exportador desses metais para os Estados Unidos. Desde o início de seu novo mandato, Trump anunciou uma ampla gama de tarifas, alegando querer proteger empregos e indústrias americanas. Economistas, no entanto, alertam que essas tarifas aumentarão os preços para os consumidores nos Estados Unidos. Trudeau afirmou que as novas tarifas são completamente injustificadas, ressaltando que o Canadá já enfrenta um segundo embate comercial com Washington em poucas semanas, apesar de ser o aliado mais próximo dos Estados Unidos. Outros países exportadores de metais também estão tentando chegar a um acordo para responder às tarifas impostas por Trump. Atualmente, os Estados Unidos importam cerca de 6 milhões de toneladas de produtos de aço canadenses e mais de 3 milhões de toneladas de alumínio por ano, superando qualquer outro país. O ministro da Indústria do Canadá, François-Philippe Champagne, argumentou recentemente que as exportações canadenses de metais tornam a América do Norte como um todo mais competitiva e segura. Os líderes provinciais canadenses também condenaram o plano de Trump. François Legault, primeiro-ministro de Quebec, ressaltou que sua província exporta milhões de toneladas de alumínio por ano para os Estados Unidos e questionou se Trump realmente preferiria obter esse metal da China, sua principal concorrente global. Pierre Poilievre, líder da oposição federal canadense, declarou que caso fosse eleito primeiro-ministro, imporia tarifas equivalentes contra os Estados Unidos. Já o presidente da Associação Canadense de Produtores de Aço alertou que diversas indústrias seriam afetadas e lembrou que medidas semelhantes tomadas durante o primeiro mandato de Trump prejudicaram empresas de ambos os países. Temos o aço de que eles precisam, e eles têm o aço de que precisamos. Dependemos uns dos outros. As tarifas alfandegárias são impostos sobre mercadorias importadas de outros países. As empresas que compram produtos do exterior devem pagar essas taxas ao governo americano. Especialistas alertam que isso pode resultar em aumento de preços para os consumidores nos Estados Unidos, caso os vendedores decidam repassar os custos adicionais. Empresas americanas que dependem de importações já expressaram preocupação, afirmando que os planos de Trump encarecerão seus produtos, ainda que ele afirme que tais medidas fortalecerão a produção nacional. O presidente declarou recentemente que seu plano é essencial para tornar os Estados Unidos ricos novamente. Trump vê essas tarifas como parte fundamental de sua visão econômica e de sua estratégia para reduzir o déficit comercial americano, ou seja, a diferença entre o que os Estados Unidos importam e exportam. Segundo aliados próximos, ele encara essas tarifas como uma ferramenta de negociação para pressionar outros países a cederem em acordos comerciais. Desde que reassumiu a presidência, Trump tem mantido embates comerciais não apenas com o Canadá, mas também com o México. Em 4 de fevereiro, ele concordou em adiar por 30 dias sua ameaça de impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos canadenses e mexicanos, depois que os dois países prometeram tomar medidas contra a imigração ilegal e o tráfico de mercadorias ilícitas para os Estados Unidos. Por conta desse adiamento, tanto o Canadá quanto o México decidiram suspender suas próprias retaliações. No entanto, mesmo com essa pausa, os dois países continuam entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, junto com a China. No caso chinês, Trump já impôs uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados do país, e Pequim respondeu com medidas equivalentes sobre produtos americanos. Além disso, Trump também insinuou que poderá em breve
impor tarifas adicionais a importações vindas da União Europeia. Quando questionado sobre as possíveis retaliações por parte de seus parceiros comerciais, Trump respondeu de forma direta: "Não me importo." Por outro lado, o líder do novo Partido Democrático, NDP, Jagmeet Singh, defendeu a imposição de uma tarifa de 100% sobre os veículos da Tesla enquanto durar a guerra comercial com os Estados Unidos. Ele afirmou que caso seu partido estivesse no governo, retomaria o programa de incentivos do governo federal para a compra de veículos elétricos. Desde maio de 2019, o governo liberal oferecia aos consumidores canadenses um desconto de até $5.000 na compra de veículos elétricos novos. No entanto, no mês passado, o governo anunciou que o financiamento para esse programa havia se esgotado. A defesa do NDP por tarifa sobre a Tesla ocorre em meio à influência crescente de Elon Musk dentro da administração de Donald Trump. O bilionário é um dos principais defensores das políticas econômicas do presidente e tem pressionado pela imposição de tarifas elevadas sobre os veículos importados do Canadá. Um porta-voz do NDP afirmou que, sob um governo liderado pelo partido, os veículos da Tesla não receberiam incentivos federais enquanto persistisse a disputa comercial entre os dois países. Os modelos Tesla Model Y e Model 3 representaram cerca de 20% dos mais de 215 mil reembolsos concedidos para veículos elétricos no Canadá em 2024, segundo dados do Transporte Canadá. Alguns modelos mais caros da Tesla não se qualificaram para o incentivo, pois o programa exclui veículos cujo preço de tabela ultrapassa $55.000 para versões básicas. Sim, também prometeu aumentar o valor do reembolso para $10.000, mas apenas para veículos elétricos fabricados no Canadá. Comprar um carro é um grande investimento, e os canadenses estão em busca das melhores ofertas, especialmente em tempos de inflação. Se for comprar, compre canadense. Apoie os trabalhadores da indústria automobilística do Canadá, apoie os empregos canadenses, declarou. Atualmente, os únicos veículos elétricos fabricados no Canadá são os híbridos plug-in Dodge Charger Daytona e Chrysler Pacifica. No ano passado, esses modelos representaram apenas 0,3% de todos os veículos que receberam incentivos federais. O Dodge Charger começou a ser produzido recentemente nas linhas de montagem da Stellantis, em Windsor, Ontário. O programa de incentivos provou ser altamente popular, resultando no desembolso de mais de $1 bilhão em subsídios para a compra de veículos elétricos em 2024. O número de veículos contemplados pelo programa cresceu mais de 50% em relação ao ano anterior, saltando de 143.124 unidades em 2023 para um número significativamente maior em 2024. Os consumidores de Quebec foram os que mais se beneficiaram dos incentivos, recebendo mais da metade dos reembolsos concedidos no último ano, totalizando mais de $618 milhões em incentivos para a compra de veículos elétricos. Com a intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá, as tensões continuam a crescer, afetando setores estratégicos como a indústria metalúrgica, a automotiva e até mesmo o mercado de veículos elétricos. Enquanto Donald Trump busca proteger a economia americana com tarifas e restrições, o governo canadense responde com medidas próprias para minimizar os impactos sobre sua economia. As decisões políticas e econômicas tomadas por ambos os países nos próximos meses serão cruciais para definir o rumo dessa disputa. Será que essas tarifas fortalecerão a indústria americana ou apenas aumentarão os custos para consumidores e empresas? O Canadá conseguirá manter sua posição como parceiro comercial essencial dos Estados Unidos ou buscará novos mercados? E você? O que acha dessa guerra comercial? Acredita que as tarifas impostas por Trump são justificáveis ou que o Canadá está certo em retaliar? Deixe sua opinião nos comentários.